Oi, gente! Vestibular seriado da UPE chegando, hora de fazer revisão. Hoje o assunto vai ser quientismo, a gente vai olhar um mapa conceitual para lembrar alguns conceitos, lembrar algumas características desse momento de produção escrita no Brasil e depois a gente vai fazer 4 questões sobre esse assunto, tá bom? Então vamos relembrar primeiro que quientismo é um período de produção aqui no Brasil que só tem esse nome que identifica o período histórico em que os textos foram produzidos, os anos 500, o século XVI. Por que vai ter apenas esse nome falando desse período histórico? Porque não é um movimento literário propriamente dito. O movimento literário que estava acontecendo nessa época é o classicismo lá em Portugal. Aqui no Brasil, esses escritos são principalmente escritos utilitários, que vão ser feitos por viajantes portugueses e de outros países, por funcionários da coroa, por padres jesuítas, que vão principalmente produzir literatura de informação. Estatisticamente é o que mais vai ser produzido aqui no Brasil. Então, olha que essa nomenclatura aí, literatura de informação, está dizendo para a gente que não tem aquelas características essenciais do texto literário, como a ficção, a reconstrução, a partir da imaginação daquilo que poderia ser, mas que não corresponde ao real, a pura imaginação para inventar personagens, acontecimentos e cenários. Esses textos têm um compromisso com a informação, com a realidade, e não são ficcionais. Além disso, a literatura de informação também vai ter como uma característica importante que ela tem como principal objetivo apresentar o referente, o assunto. Então, predomina nesses textos a função referencial da linguagem, a função informativa da linguagem. Em um texto literário, a gente vai ter predominância da função poética da linguagem, ele pretende ser criativo, tá? Então, se esse texto é feito para informar quem? A respeito do quê? O texto é dirigido para europeus, para pessoas que estão na Europa, principalmente portugueses, mas não apenas. O assunto, o Brasil em seus aspectos constitutivos. Então, é a respeito da fauna brasileira, da flora, é a respeito da geografia, do clima, é a respeito dos acontecimentos históricos, é a respeito dos índios, quem são, como são, onde vivem, é o Globo Repórter dessa época. E como é que são esses textos? Principalmente a maior parte deles vão ser diários, cartas e tratados, mas vale lembrar aqui que o padre José de Anchieta escreveu uma gramática do tupi, ensinando os noviços que viriam ali para fazer a catequese do índio como é que era a língua indígena. É bem aquele padre jesuíta? É. Ele não deveria estar fazendo literatura de catequese? Mas os padres jesuítas também faziam literatura de informação. Eles escreviam para os seus superiores dizendo, a gente chegou aqui na aldeia, encontramos os índios assim, fizemos isso. Ou então, por exemplo, fazer uma gramática de tupi, dicionário de tupi. Tá? O que acontece é que a literatura de catequese é feita apenas por padres jesuítas. A literatura de informação era feita por vários tipos de produtores de texto. Os padres jesuítas poderiam também fazer literatura de informação, tá? Então, a literatura de catequese, feita apenas pelos padres jesuítas, vai ter que objetivo? Está sendo escrita para quem? O objetivo era convencer os índios a se tornarem cristãos. Era propagar a cultura católica para os indígenas brasileiros. Então, os indígenas são os receptores desse texto. O objetivo central deles é fazer com que eles adotem práticas cristãs, para que eles exerçam uma vida de cristão. Tá? E uma característica da literatura de catequese é que ela se apropriou das formas da literatura artística propriamente dita. Então aqui a gente pode reconhecer um caráter artístico, se não muito elevado, mas tem uma preocupação artística, inclusive que aproxima muito essa produção da produção medieval, particularmente do humanismo, principalmente quando a gente pensa na questão do teatro, dos autos de catequese do Anchieta, como o Auto de São Lourenço.
Você ali aparentados ao alto da Barca do Inferno, os altos do Gil Vicente, por exemplo. Hinos, poemas líricos também vão ser feitos. Essas obras, gente, eram principalmente escritas em tupi, no original. O que a gente termina lendo são traduções, mas o Anchieta, que é o principal autor da literatura de catequese, ele também escreveu obras em latim e algumas misturavam várias línguas, porque você tinha também pessoas que falavam português, espanhol ali no público, naquela formação inicial do Brasil. Feita essa parte de revisão, vamos fazer algumas questões? Vamos começar com duas questões sobre a literatura de informação, tá? Uma dica que eu sempre dou é, lê primeiro o enunciado e as alternativas, no caso de uma questão que vai ser objetiva, como as que vocês vão fazer no SSA. Assim você vai para o texto sabendo o que é que se pretende que você consiga responder a respeito daquele texto, o que é que você tem que identificar nele, tá? Então, por exemplo, nessa questão aqui se diz: pela leitura da carta de Pero Vaz de Caminha e pelo teor que ela apresenta, pode-se inferir que o texto apresenta a natureza informativa, com referências histórico-documentais, catequética, com claro teor litúrgico-pedagógico, descritiva, com longas sequências narrativo-argumentativas, documental, com clara adesão ideológica à causa indígena, literária, com fartos elementos metafóricos e personificadores. Olha, se você prestou atenção na nossa revisão, tem duas coisas que você já deveria descartar aqui, sabendo que esse texto é a Carta de Pero Vaz de Caminha. A Carta de Pero Vaz de Caminha é o primeiro texto da literatura de informação. Então, não poderia caber aqui a classificação desse texto como o de uma natureza literária, com uma grande quantidade de metáforas e de elementos de uso de personificação. E também não cabe a alternativa B, que está indicando que é uma literatura de catequese. O que se diz aí com teor litúrgico é que é feito para o momento da missa, da liturgia, e pedagógico porque você está ensinando a cultura cristã. Em tese, 3 afirmações, quando a gente pega o teor geral, estariam corretas. Informativa, descritiva e documental. Quando a gente pega essa palavrinha, as 3 estariam corretas. Mas observa que em documental se diz com clara adesão ideológica à causa indígena. Não existia causa indígena nessa época. Então seria impossível para o Caminha estar aderindo a uma coisa que não existia, que é um anacronismo. Isso aí está fora. Então a gente tem literatura, natureza informativa com referências histórico-documentais e natureza descritiva com longas sequências narrativa-argumentativas. Dependendo do que a gente vai encontrar no texto, vai predominar o documento histórico, vai predominar uma narração que tem teor argumentativo. Aí a gente vai para a leitura do texto. Senhor, aqui com o Senhor ele está falando com o rei de Portugal, Dom Manuel, tá? Posto que o capitão morda esta vossa frota, e assim os outros capitães escrevam a vossa alteza, a nova é a novidade, tá, gente? Do achamento desta vossa terra nova, que se ora nesta navegação achou, não deixarei também de dar disso minha conta. É aqui que Caminha sendo muito polido, porque essa era a tarefa dele, ele foi mandado justamente para isso, fazer a correspondência oficial. Então ele não está fazendo isso apesar dos outros já terem feito. Ele é quem tem que dar conta dessa tarefa, muito mais do que qualquer outro. Ele está começando aqui com um jeito falsamente humilde diante do rei. Aí a gente tem um cortezinho e continua o texto. E assim seguimos nosso caminho por este mar de longo até terça-feira do 8º de Páscoa, que foram 21 dias de abril, que topamos alguns sinais de terra. E a quarta-feira seguinte, pela manhã, topamos aves a quem chamam fura-buchos. E neste dia, a hora de véspera, ouvemos vista de terra,
Isto é, primeiramente de um grande monte, muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas a sul dele, e de terra chã é terra plana, tá, gente? Com grandes arvoredos, ao qual monte alto o capitão pôs o nome, o Monte Pascoal, e a terra, terra de Veracruz. E dali houvemos vista de homens que andavam pela praia, de 7 ou 8, então eles viram 7, talvez 8, segundo os navios pequenos disseram, por chegarem primeiro. A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Aqui eu vou chamar a tua atenção para comparar com Gândavo. Gândavo, quando descreve os índios, ele diz que eles têm um rosto amassado à maneira de chinês. E aí, quando a gente tem a ideia de um rosto amassado, é um rosto feio. Então, aquele cara que estava dizendo que os índios não têm fé nem lei nem rei, ele também descreve os índios como se fossem feios. E Caminha, ele saca que eles são bonitos, que eles têm bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam nenhuma coisa cobrir nem mostrar suas vergonhas. E estão acerca disso com tanta inocência como têm em mostrar o rosto. Os índios não faziam questão de cobrir as partes íntimas de seu corpo e não tinham nenhuma vergonha disso. E eram muito inocentes. Temos uma leve opinião aqui no final, porque eles eram inocentes, mas Caminha não está fazendo uma argumentação para provar que eles são inocentes. Então a gente não chega a ter argumentação realmente. A resposta fica na alternativa A. Outro trecho agora da carta de Caminha que foi usado numa questão do Enem em 2013. Olha só. A carta de Pero Vaz de Caminha permite entender o projeto colonizador para a nova terra. Nesse trecho, o relato realiza o seguinte objetivo. Vejam quais são as opções. Valorizar a catequese a ser realizada sobre os povos nativos. Então veja que ele não está dizendo que é literatura de catequese. Está dizendo que Caminha estaria falando de uma catequese que vai acontecer ainda. Deixa quieto que pode ser. Descrever a cultura local para enaltecer a prosperidade portuguesa. Transmitir o conhecimento dos indígenas sobre o potencial econômico existente. Realçar a pobreza dos habitantes nativos para demarcar a superioridade europeia. Criticar o modo de vida dos povos autóctones para evidenciar a ausência de trabalho. Autóctones são os povos nativos, os povos que surgiram ali. Eita, aqui realmente tem que ir para a leitura, né? Então vamos para a leitura do trecho. De ponta a ponta, é tudo praia palma, muito chã e muito formosa. Então assim, de uma ponta do que eles conseguiam ver até a outra, a praia toda era uma praia palma, muito chã e muito formosa. É uma praia que é de muita areia, não está cheia de pedras, acidentes geográficos, muito plana e muito formosa, ela é muito bonita. Pelo sertão, nos pareceu, vista do mar, muito grande. Porque a estender olhos, não podíamos ver senão terra com arvoredos, que nos parecia muito longa. Nela, até agora, não podemos saber que haja ouro nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem o vimos. Porém, a terra em si é de muitos bons ares. Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar esta gente. E agora? Vou dar um tempinho para você revisar as alternativas. Será que você consegue chegar sozinho? Resposta correta, gente, alternativa A. Na frase, porém o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar esta gente, Caminha está fazendo referência à salvação da alma. Como um cristão católico, ele acredita que as almas precisam ser salvas pela conversão. E essa conversão vai vir através do processo da catequese. Vamos dar uma olhada no que as outras têm de errado?
Olha só, a alternativa B falha ao dizer que houve uma descrição da cultura local. Houve descrição da terra, a beleza da praia, a quantidade de arvoredo, parece que ela é muito grande, ela tem bons ares. A gente não sabe se tem ouro e prata, mas não houve descrição da cultura aqui nesse trecho. O objetivo de transmitir o conhecimento dos indígenas, olha, ele não falou que os índios tenham conhecimento sobre o potencial econômico da terra. Não foi atribuído o conhecimento de que existe ouro e prata para os indígenas. Ele somente negou que eles tenham encontrado esses metais preciosos. Realçar a pobreza dos habitantes. Não houve aqui nenhuma referência a como esses habitantes viviam, nem a uma condição de pobreza para que elas fosse realçada. Criticar o modo de vida dos povos autóctones para evidenciar a ausência de trabalho também não foi apresentada aqui. Como é que os índios sobreviviam, o que é que eles faziam para ser sustento, para dizer que eles não estavam trabalhando, tá? Não tem nenhuma dessas informações. Agora vamos dar uma olhada em duas questões sobre um texto da literatura de catequese. A gente identifica aí que seria literatura de catequese, gente, sem nem fazer a leitura, por dois elementos. Temos o nome do José de Anchieta e esse texto está escrito em versos. Então existe uma intenção artística nessa formulação. Os textos da literatura de informação são todos escritos em prosa, tá? A prosa pode ser artística e pode não ser, mas o verso revela uma intenção artística nessa época, tá? Diz a questão, olha só. Do ponto de vista formal, o poema apresentado de José de Anchieta aproxima-se da poesia medieval portuguesa. Tal semelhança dá-se, sobretudo, pelo ou pela. Então, você tem que aqui conectar com a poesia medieval portuguesa. Vamos lembrar que tem duas épocas medievais em Portugal. A primeira época que a gente chama de trovadorismo, em que os textos eles eram cantados em galego-português, e a segunda época que a gente chama de humanismo, que é o período da poesia palaciana, é o período da produção do Gil Vicente lá no Teatro Vicentino. Tal semelhança com a literatura medieval portuguesa dá-se sobretudo pelo presença dos solenes versos decassílabos, fato de ser composto de versos curtos e ter presença de repetições, refrões. Composição a partir de versos alexandrinos em estrofação próxima ao soneto. Predomínio de versos livres, sem métrica, e versos brancos, sem rima. Utilização recorrente de um vocabulário sofisticado. Opa! Tem algumas coisas aqui que quem for bastante atento, estudou bem no ano passado, conseguiria tirar logo de cara só olhando para o texto. A primeira delas é dizer que existem solenes versos decassílabos, porque o verso decassílabo ele não tem conexão com a poesia medieval portuguesa, ele está presente no classicismo. Se essa poesia se aproxima da medieval portuguesa, não é porque usa versos decassílabos. Isso faria ela se aproximar da poesia do classicismo português, tá? Então, essa alternativa A fica fora, logo de cara. E tem mais uma. Se você observar a estrofação desse texto, você tem uma estrofe que está destacada por algum motivo em itálico, daqui a pouco a gente vê por quê. Você vai ter, na sequência, 4 estrofes. Cada uma dessas estrofes vai ter, olha só, conta aí, 8 linhas, 8 versos. Se são 4 estrofes de 8 versos, isso é muito mais do que um soneto. Um soneto é um poema que tem 4 estrofes, as 2 primeiras têm 4 versos, as 2 últimas têm 3 versos, e ele se define essencialmente por ser um poema de 14 versos no total. Só que tem muito mais de 14 versos. Não pode ser um soneto, por isso não pode ser a alternativa C. Bianca, essa história de verso alexandrino. Verso alexandrino é um nome para um verso que tem 12 sílabas. Isso só vai começar a ser usado
em língua portuguesa lá no finalzinho do século XIX, está muito distante, muito depois do que o Anchieta viveu e do período em que ele produziu a sua poesia. Vamos ver, lendo o texto, como é que a gente poderia aqui verificar as outras alternativas, tá? Cordeirinha linda, como folga o povo, porque vossa vinda lhe dá lume novo. Cordeirinha santa, Diezu querida, vossa santa vinda o diabo espanta. Por isso vos canta com prazer o povo, porque vossa vinda lhe dá lume novo. Lume, gente, é uma palavra usada em Portugal nessa época para luz. Nossa culpa escura fugirá depressa, pois vossa cabeça vem com luz tão pura. Vossa formosura honra do povo, porque vossa vinda lhe dá lume novo. Virginal cabeça, pola fé cortada, com vossa chegada já ninguém pereça. Esse pola, gente, é a forma antiga da preposição pela, tá? A virginal cabeça de Santa Inês, vai dizer o texto, foi cortada pela fé. Foi cortada porque ela tinha tanta fé em Cristo. Foi como a Santa Inês morreu. A história dessa santa vai falar que, depois de muitas tentativas de punição dela, por ela, enfim, ser cristã, a punição final, a forma como o Estado romano conseguiu matá-la, foi por decapitação. Cortaram a cabeça dela. Vinde muito depressa ajudar o povo, pois com vossa vinda lhe dais lume novo. Vós sois cordeirinha de Iesu formoso. Vem cá, quem é esse Iesu que apareceu aqui de novo? É Jesus. Só que ele usou aqui uma forma mais próxima da forma antiga latina, Iesu. Mas o vosso esposo já vos fez rainha. Também padeirinha sois de vosso povo, pois com vossa vinda lhe dais lume novo. O texto vai continuar a partir dessa imagem da padeirinha, porque ele vai falar do trigo, que é uma referência à comunhão, tá? Como se ela fosse fazer ali o pão da comunhão, certo? Temos versos curtos, que é o que diz a alternativa B, fato de ser composto de versos curtos e ter presença de repetições que são refrões, segundo o que tem aqui. Sim, temos versos curtos. Se você for contar usando as regras de escansão, você vai encontrar versos de 5 sílabas poéticas. Então, são redondilhas menores. A redondilha foi fixada na poesia medieval portuguesa ali no período do humanismo. Se usava mais a redondilha maior, mais a redondilha menor. O verso de 5 sílabas também vai ser usado nessa época. E tem repetição, gente, dos 2 últimos versos. Vejam que os 2 últimos versos estão presentes desde aquela primeira estrofe, aquela estranha, que está em itálico, e sempre as estrofes terminam com os versos, porque vossa vinda lhe dá lume novo. Então temos um refrão aí, como os textos principalmente ali do trovadorismo, mas também os textos do humanismo, da poesia palaciana, traziam para sua estrutura. Aquela estrofe que está em itálico é o tal do mote. É como se Anchieta tivesse escolhido um tema para desenvolver, que é a vinda da imagem de Santa Inês e a alegria que isso vai trazer para o povo. Esses versos, se eles são ali metrificados em redondilhas menores, eles não poderiam ser versos livres. Ah, mas eu não sei contar. Você precisaria somente ter um pouquinho de calma, porque tem outra informação que você usaria aqui e você usaria com bastante facilidade para identificar. Tem rima ou não tem? Os versos brancos são realmente aqueles que não rimam e esse texto tem rima, né, gente? Olha só. Pega, por exemplo, a segunda estrofe que foi desenvolvida pelo Anchieta. Escura vai rimar com pura. O primeiro verso rima com o quarto. O segundo e o terceiro estão rimando entre si, depressa e cabeça. Tem uma diferença de tonicidade, mas são as mesmas vogais. É uma rima imperfeita, mas está lá, acontecendo. Pura rima na sequência com formosura, as 2 rimas juntinhas ali, emparelhadas. E povo vai ter uma rima alternada com novo. Só o vinda lá do refrão que não está rimando com nenhuma das outras finalizações de verso que foram usadas aqui.
Esse é um texto de vocabulário muito simples, então a alternativa E está incorreta, não tem vocabulário sofisticado aqui. Mas sobre esse texto a gente ainda tem uma questão, olha só. Considerando-se o contexto de produção e os elementos usados para a composição do texto, verifica-se que corresponde a, vamos ver as alternativas, uma narração na qual uma protagonista feminina, Santa Inês, assume a liderança de uma aldeia cristã e atinge um final feliz com um casamento por amor. Uma obra lírica que fala em nome de um eu coletivo, a comunidade de índios que se aculturaram, adotando o catolicismo e a vida regulada nas missões. Um texto dramático, em que acontecimentos emocionantes, como a decapitação de Santa Inês, provocam grande comoção e catarse no público. Uma epopeia concentrada no relato da difícil viagem da imagem de Santa Inês para salvar a aldeia da influência negativa do diabo e purificar o povo dos pecados. Uma sátira aos costumes indígenas, considerados primitivos e desumanos, tão fáceis de iludir e de dominar que uma mulher poderia liderar essa missão. Gente, aqui é uma questão que está envolvendo gêneros literários junto com a análise do texto, né? E aí, qual é o gênero literário desse texto do Anchieta? Alternativa B, é uma obra lírica. O povo, nós, ele está falando em nome desse povo, e a gente tem aí essa expressão da fé sincera no poder e na importância de Santa Inês para aquelas pessoas. Está falando aí no nome do eu coletivo, que é o povo, a comunidade dos índios, que está ali celebrando a vinda de Santa Inês, então eles se aculturaram. A gente não tem essa santa sendo protagonista de nenhuma narrativa, então nem poderia ser a alternativa A nem a alternativa D, muito menos uma epopeia em que ela é uma heroína que enfrenta grandes vilões e monstros. Não temos um texto dramático, não tem didascálias e ações, não temos falas de personagens aqui que constituem a estrutura do texto dramático. E Anchieta não está satirizando os costumes indígenas, ele está louvando a cultura católica, mas ele não está satirizando os costumes indígenas aqui. Eu espero que você tenha feito uma boa revisão hoje. Desejo para você muita sorte na sua prova do Sistema Seriado de Avaliação. Um beijo, até a próxima!